Boa tarde, pessoal aí do 9º ano, tudo bom com vocês? Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades e hoje nós faremos a correção das atividades referentes ao bloco número 7, né? Nesse bloco que eu trago aí um conteúdo diferente para vocês, né? Um conteúdo que vimos superficialmente lá no 7º ano e agora vamos aprofundar, que são as diferenças entre estado, país, nação e território. Então, são coisas diferentes, possuem conceitos diferentes para a geografia. E são de suma importância aí o estudo do conceito de cada um para você saber identificar, ok? Se estamos falando de país, de estado, e quando eu me refiro a estado, nesse caso aí eu não estou me referindo ao estado interno de um país, né? E nação, o que é uma nação e o que é um território. Então, vamos aí à leitura de um texto para a gente poder entender melhor sobre o conceito de cada uma dessas palavras. Para melhor compreendermos algumas noções geográficas, geopolíticas e sociais do mundo que nos envolve, muitas vezes precisamos compreender corretamente alguns conceitos que nos servem de base para estudar e analisar a realidade. Dentre esses conceitos, podemos citar o estado, país, nação e território. Termos diferentes entre si, mas que costumam se inserir em um mesmo contexto discursivo, ou seja, em uma conversa, em uma reportagem, em um diálogo, né? Você tem que saber identificar, né, se a pessoa que está falando com você, né, ou está te ouvindo, você tem que identificar se é um território, se é um estado, né? Então, vamos inicialmente aí ver o conceito de território. O que é um território? Olha, podemos compreender esse termo como sendo o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Em alguns casos, o território possui fronteiras fixas e bem delimitadas. A exemplo aí do território brasileiro. Em outros, seus limites não são muito claros, como o território delimitado por algum grupo terrorista ou por um consórcio de grandes empresas, né? Então, território é todo o interior, né? É todo o limite de um país, por exemplo. Para a gente entender um pouquinho desse conceito de território, eu resolvi colocar essa imagem aqui para vocês, né? Então, aqui nós temos um rio e nós temos 3 bandeiras, né? Uma bandeira aqui do Paraguai, outra bandeira aqui da Argentina e por último aqui embaixo uma bandeira do Brasil. Aqui, né, onde tem essa bandeira do Brasil, está o território brasileiro, aqui o território paraguaio e aqui o território argentino, né? Então, eles são delimitados aí ou por linhas imaginárias ou por características naturais, né? Florestas, rios, nesse caso aí, né? Mas cada parte aí é um território diferente, ou seja, isso daqui não é o mesmo território, né? Essa parte aqui equivale a 3 territórios, sendo um território de cada país. E isso é território. O território brasileiro, ele é a parte interna do Brasil, né? Toda delimitada por uma linha imaginária ou características naturais que diferem, que separam o Brasil de outro país. E assim é com todos os países. Então, território é a parte que pertence àquele país, ok? Vamos ao conceito de estado. Olha, assim sendo, a soberania territorial é exercida pelo Estado brasileiro. Perceba que esse termo com E maiúsculo difere-se do Estado com E minúsculo, que é apenas uma unidade federativa ou uma província do país. O Estado é, portanto, um conceito de instituições públicas que administram um território, procurando atender os anseios e interesses da população. Então, o Brasil é um Estado, a Argentina, outro Estado. Paraguai, como eu mostrei aí na imagem anterior, outro Estado, né? Então, cada Estado tem o seu conjunto aí de administradores para, assim, atender às necessidades do povo e os interesses da nação e os interesses da população, ok? Então, é importante a gente diferenciar esse Estado, que corresponde à organização política de um país, ao Estado de unidades federativas, né? Unidades federativas, dentre essas, que Goiás é uma unidade federativa do Brasil. Então, ele é um Estado com o E minúsculo do Brasil.
E o Brasil em si é um Estado com E maiúsculo, pois possui um conjunto de instituições, um conjunto de administração política que regem o nosso território, ok? Dentre essas instituições, podemos citar as escolas, os hospitais públicos, os departamentos de política, o governo e muitas outras. Então, tudo relacionado ao poder público, ok? Diferença entre Estado e país. Vamos à diferença. É necessário, contudo, estabelecer a diferença entre Estado e país. Enquanto o primeiro é uma instituição formada por povo, território e governo, o segundo é um conceito genético, refere-se a tudo que se encontra no território dominado por um Estado e apresenta características naturais, econômicas, sociais, culturais e outras. No nosso caso, o Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é um Estado. Então, o país está ligado a tudo, né? As características, a economia, a cultura, enquanto o Estado é mais nas questões políticas, né? Nas questões de poder público, nas questões públicas. Vamos agora ao conceito de nação. Por outro lado, o conceito de nação, por sua vez, também possui suas diferenças e particularidades em relação aos demais termos praticados, supracitados, né? Significa uma união entre o mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de uma união entre si, compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Assim sendo, nem sempre uma nação equivale a um Estado, ou a um país, ou até mesmo a um território, havendo dessa forma muitas nações sem território e sem uma soberania territorial constituída. Então, nação não é exatamente o povo que se encontra dentro de um país. E um país pode ter várias nações. É o caso da África. Nós estudamos bastante sobre a África no ano anterior e a gente viu que tem diversas etnias, diversas culturas diferentes. E aquelas culturas juntam-se e formam uma nação, né, que é um pouquinho diferente de falar povo, né? Povo é todos os que estão localizados em um território, né? Já a nação é um conjunto de população que tem características semelhantes. Aqui no Brasil a gente pode citar os índios. Os índios, eles formam uma nação, apesar de não ter um território só para eles, né? Antigamente o Brasil era deles, né? O Brasil por lei é deles. Mas não são só os índios que vivem no Brasil. Então, eles não têm um território próprio, porém, eles formam uma nação. Os ciganos formam outra nação. Eles têm características semelhantes e distintas das nossas, né? E dentre várias outras coisas, ok? Agora, vamos para as atividades. Escreva V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações a seguir. Olha, letra A. Entende-se por território o espaço geográfico apropriado e delimitado por relações de soberania e poder. Tá correto? Sim, está correto. Então, a letra A é verdadeira. A B. Estado com E minúsculo e Estado com E maiúsculo não possuem diferença e representam uma unidade federativa. Falso, né? Unidade federativa é o Estado com E minúsculo, né? Que corresponde ao Estado interno de um país. Já Estado com E maiúsculo, né? Se trata do país em si, das características políticas e de poder público de um país. Na letra C, não existe uma nação sem território próprio. Falso. Uma nação, ela não necessariamente precisa ter um território próprio para ser considerada uma nação, ok? Na questão número 2, associe cada um dos termos aos seus respectivos conceitos. Então, A, Estado, B, nação, C, território ou D, país. Então, vamos lá. Letra A é uma instituição formada por povo, território e governo. Qual instituição é essa, né, onde o poder público administra? É o Estado. Então, primeira aí, letra A. Na B, base física sobre a qual um Estado exerce sua soberania. Pode ser delimitado por fronteiras naturais ou artificiais. É formado pelo conjunto de solo continental, insular, subsolo, espaço aéreo e o território marítimo. Aí nós estamos nos referindo ao território. Então, tudo que estiver dentro do território brasileiro, seja aéreo, seja marítimo ou seja terrestre, está em um território, ok? Pertence ao nosso território. Na C, coletivo humano que possui características comuns, como a língua e a religião, seus membros, seria aí a nação, né? Letra B. E na D,
É um conceito genérico, refere-se a tudo que se encontra no território dominado por um Estado e apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais e outras. Aí nós estamos nos referindo ao país, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido, né? E vou encerrar a aula aí com uma música que eu gosto muito de trabalhar com os alunos nas aulas presenciais, para a gente relembrar um pouquinho do conceito, desses conceitos que nós estudamos hoje e de outros conceitos passados, né? Como, por exemplo, paisagem e lugar, ok? Então, fiquem com a música e até a próxima aula. Tchau, tchau! Geográficos, é preciso saber fenômenos que acontecerão e que vão acontecer. Região é bem definida com suas características específicas. O calor intenso no Saara é totalmente diferente do frio intenso na Antártida. Próxima palavra-chave é lugar, é o seu ambiente familiar. Sua casa, seu trabalho, churrasquinho da esquina, sua igreja, a biblioteca, sua academia. É familiar, é o seu lugar. Paisagem é fácil de perceber, é tudo aquilo que seus olhos podem ver. A vista da janela pra praia, de dentro do carro pra calçar, de cima do Monte Roraima ou numa savana na África. Já o território é limitado com suas fronteiras ou cercados. A fazenda onde pasto o gado, seu município ou estado. Já o próximo é mudado, é modificado, alterado. É um espaço geográfico. A cidade que surgiu, o shopping que construiu, a rua que se formou, o hotel que se instalou. Conceitos geográficos. Já o próximo é mudado, é modificado, alterado. É um espaço geográfico. A cidade que surgiu, o shopping que construiu, a rua que se formou, o hotel que se instalou. Conceitos geográficos.